Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com você um pouquinho sobre como eu sobrevivi a 12 anos de vida acadêmica. De repente, aquilo que eu vou te falar aqui possa fazer algum sentido para você. Assim espero. Então, fica comigo nesse vídeo e depois você se inscreva no meu canal, curta o vídeo, compartilhe e não esqueça de deixar o seu comentário, porque é muito importante que você me deixe o seu feedback. Oi, eu sou a Carla Mello e hoje eu estou aqui para falar com você um pouquinho sobre a minha vida acadêmica, que se iniciou em 2007 e findou em 2019. Basicamente, ela iniciou em agosto de 2007, quando eu entrei no curso de Letras Português da Universidade Federal de Santa Catarina e ela se findou em setembro de 2019, quando eu fiz a defesa do meu doutorado em literatura na mesma universidade. Quando eu entrei no curso de letras português, eu já sabia que eu gostaria de seguir carreira acadêmica, embora eu não fizesse a mínima ideia do que se tratasse. Eu gostaria de continuar estudando porque eu sempre amei literatura. Então, o meu sonho era ser professora de literatura. E aí, quando eu entrei no curso de letras português, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu comecei a fazer vestibular, eu fiz 5 vestibulares para medicina. Isso mesmo. Na época eu tinha um sonho de ser médica e escritora. Eu achava que eu ia conseguir ser médica e escritora. Enfim, aí eu não consegui passar para medicina. Eu fiz o vestibular para letras português em 2006 e 2007, 2 eu ingressei na universidade. Eu fiz licenciatura e bacharelado. Por quê? Porque como eu queria seguir a carreira acadêmica, para mim era importante ter o bacharelado. E também em 2010 eu comecei a fazer pesquisa como bolsista de iniciação científica, que também já era o caminho que eu estava trilhando para tentar aprender a ser pesquisadora. E, e eu fiz a licenciatura porque eu gostaria, sim, de ser professora também. 5 anos de graduação. Depois eu segui direto para o mestrado e depois para o doutorado. Foram 12 anos no total. Ufa! Ser pesquisador no Brasil, exercer essa função de pesquisador, pesquisadora, me parece que ainda não é muito bem compreendido na nossa sociedade. Então, esse já é um primeiro empecilho que a gente encontra quando você segue uma carreira acadêmica, e eu tive o privilégio de ser bolsista, então as pessoas sempre me perguntavam, mas você trabalha ou você só estuda? Acredito que várias pessoas que seguem essa linha acadêmica ouvem bastante isso. E principalmente quando você é da área de humanas, porque aí as pessoas não conseguem fazer uma ligação direta entre a tua pesquisa e algo, digamos assim, de praticidade, né? Dentro de um contexto mais amplo. E aí você vai tentar explicar a sua pesquisa, as pessoas ficam um pouco confusas, e aí você encontra o segundo empecilho, que é do tipo, não, então, isso é uma pesquisa que é interessante de ser feita na nossa sociedade. Eu mesma estudei o rap,
que é um gênero poético musical, que na área da literatura se inseriu recentemente nas discussões no campo teórico, literário, até porque, se a gente for olhar a estrutura acadêmica da literatura no Brasil, em sua grande maioria, sempre foi muito conservadora, muito elitista. Então, você lidar, por exemplo, com uma pesquisa tão contemporânea, tão atual, acaba, às vezes, sendo um grande desafio. Porque algumas pessoas, de fato, elas não vão compreender a tua pesquisa e vão criticar, e ok, né? Faz parte, todo mundo também tem esse direito. Mas, por outro lado, ela é uma pesquisa muito instigante, pelo menos para mim foi assim que eu percebi. E também quebrou alguns paradigmas que às vezes a gente se coloca muito, pelo menos na área de humanas, de que nós temos que prezar pela interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, que é sair da caixinha mesmo, né? A minha pesquisa foi permeada por estudos antropológicos, históricos, sociais, de ciências sociais, de economia, de questões mesmo, porque é isso, o ensino ele não é uma caixinha. E a gente sabe que a estrutura do nosso ensino fragmentada é extremamente problemática. Todavia, muitas vezes na própria academia, embora se tenha um discurso de que a gente deve ultrapassar algumas barreiras, na prática, às vezes, isso ainda não se dá. Então, esse também pode ser um terceiro desafio que a gente encontra nesse contexto de que, não, você estuda literatura, você tem que estudar determinado cânone, é isso que você tem que estudar. Então, muitas vezes, algumas falas dos desafios que eu enfrentei, eles iam no sentido de tentar deslegitimar o tipo de pesquisa que eu fazia. Porém, eu não me intimidava com isso. Eu até achava bem instigante, assim. Acredito que eu sempre gostei bastante de desafios. E foi a primeira pergunta quando eu fiz a seleção para o mestrado que a minha orientadora fez. E foi uma pergunta muito importante, que ela disse assim: você está preparada para lidar com todas as controvérsias que virão, as contradições das pessoas que irão te dizer que o teu trabalho não é um trabalho legítimo dentro da área da literatura? E aí eu parei e disse: tô. Naquele momento, eu acredito que eu fui movida muito pela paixão daquilo que eu estudei, e não só naquele momento, ao longo do tempo, desses 6 anos de pesquisa sobre rap, eu me senti muito movida mesmo por um ideal, uma questão ideológica de trazer esses estudos periféricos para dentro da academia. Na época, foi a primeira pesquisa na área de rap. Agora já tem outras colegas, amigas que estão fazendo pesquisas nessa área dentro do campo da literatura. Mas, como eu estava falando, a gente teve que recorrer, e isso foi ótimo, a outros campos de saberes. Eu tive uma orientação na área da antropologia e aquilo foi extremamente rico para mim, de aprendizado e de ver mesmo que a gente consegue sair da caixinha. E é legal sair da caixinha. Porque a literatura, as ciências humanas de um modo geral, mas não só também, é, a gente consegue fazer toda essa análise dentro dos contextos reais do que a gente vive. Por exemplo, quando eu vou também falar de língua portuguesa em sala de aula, você está falando de seres humanos, você está falando de vidas reais, você está falando de experiências. Então, por que ignorar isso e ficar só na teoria dizendo que a língua portuguesa é apenas um conjunto de regras gramaticais que devem ser seguidas, um conjunto de conjugações verbais que devem ser feitas no tempo do pretérito mais que imperfeito? Nem eu sei o que é isso. Enfim, e aí, ao longo desse período que eu estive na vida acadêmica, eu
tentei manter, sim, a minha sanidade mental. Mas lá no meu término de graduação, em 2011, quando eu estava fazendo o TCC, eu tive a minha primeira grande crise de ansiedade. Porque eu não estava conseguindo fazer o TCC na época e as coisas não estavam indo muito bem, assim, em vários outros âmbitos também da minha vida. Porém, eu não percebia aquilo. E aquilo foi se acumulando. E aí eu fui parar no hospital universitário com uma crise de ansiedade, mas eu achava que eu estava tendo um ataque cardíaco e que eu ia morrer e que aquele era o fim de tudo. Agora eu dou risada, mas na verdade foi muito tenso tudo isso que aconteceu. E, e aí eu tive o privilégio, novamente, de poder optar por fazer um tratamento natural, com terapias integrativas e complementares. Aqui na UFSC existe um projeto maravilhoso que se chama Projeto Amanhecer. Então, existem vários terapeutas holísticos que são voluntários e eles oferecem as suas terapias tanto para estudantes quanto para a comunidade acadêmica aqui da universidade. E aí, em 2012, eu conheci o projeto Amanhecer e tive um caso de amor maravilhoso com esse projeto. E a porta de entrada foi o Reiki. Hoje eu sou terapeuta reikiana de nível 3A, me encaminhando para os estudos do mestrado de Reiki. E vejo que para mim esse foi um caminho que me permitiu, as terapias holísticas no caso, me permitiu manter a sanidade mental dentro da academia. Esse espaço que não deixa de ser um espaço que reproduz muitas lógicas de poder e de exclusão também. O fato de você estar na universidade é um privilégio, porque eu não sei qual é a porcentagem hoje, mas o número de pessoas que entram na universidade, o número de pessoas que seguem para a pós-graduação, são números ínfimos, né? E, por exemplo, da minha família, eu sou a primeira que conseguiu finalizar um doutorado. Eu acredito que tem muitas pessoas que estão me ouvindo aí que vão se identificar com isso também, não é? E eu não sei quem será a próxima pessoa da minha família que vai chegar nesse ponto. Não que você tenha necessariamente que chegar, mas seria interessante que todo mundo tivesse essa possibilidade, né? Dentro do nicho de escolhas que se pode fazer para uma vida, né? Para a sua vida, no caso. A verdade é que muitas vezes a maioria das pessoas sequer vislumbra a possibilidade de entrar num curso de graduação numa universidade pública ou mesmo numa universidade particular. Infelizmente, pelo que eu acompanho de muitos alunos de ensino público e de próprios familiares meus, essa possibilidade ela é muito remota para essas pessoas. E sendo uma possibilidade remota, na verdade, as outras possibilidades que se apresentam para a maioria da população, ah, não digo que sejam possibilidades ruins, cada um também tem os seus projetos e suas escolhas. Todavia, o que eu reforço é que sim, deveria ser um direito, né? A educação é um direito primordial e está lá no texto lindo, maravilhoso da nossa Constituição brasileira, mas nem sempre a gente sabe que uma educação de qualidade é acessível para todas as pessoas. Enfim, isso são temas bastante complexos e que rendem muita discussão. Mas o que eu gostaria de trazer nesse primeiro vídeo para apresentar para vocês sobre a minha vida acadêmica e como eu passei por esse processo, eu digo que eu tive sim muito uma rede de apoio que foi os meus familiares e amigos e o projeto Amanhecer com as terapias holísticas, como eu já mencionei, porque aí o que acontece
depois que eu entrei no mestrado, antes de eu entrar no mestrado, eu lembro de uma amiga minha, a Bel, e a gente entrou juntas e seguimos juntas. Ela defendeu o doutorado também no ano passado e a gente, eu lembro que ela pegou nas minhas mãos e olhou pra mim e falou assim, amiga, a gente não vai adoecer. A gente não vai adoecer nessa estrutura. E depois, quando eu comecei a fazer o tratamento da ansiedade, no mestrado e no doutorado, eu consegui levar as coisas com mais leveza, porque eu acho que é importante a gente desmistificar algumas questões da vida acadêmica. E a gente sente sim o peso de estar nesse ambiente, o peso dessa estrutura, porque ela é uma estrutura, às vezes, que oprime muito e a gente não sabe como lidar com tudo aquilo. Eu vim do interior, eu não imaginava chegar tão longe, entende? Chegar tão longe de onde eu cheguei, porque por muito tempo e ainda hoje, esses espaços são espaços de privilégio e aí você ocupa esses lugares e tem que aprender. Você vai aprender a lidar com isso e a sobreviver nesse ambiente. E você consegue. Você consegue sim, porque para mim foi importante ter essas redes de apoio e principalmente eu tinha um objetivo. O meu objetivo ele estava nesse cerne, assim, no fio condutor, né? Que foi essa paixão que me moveu, a paixão pela minha pesquisa. Então, a primeira dica que eu posso deixar para vocês é procure algo que realmente te instiga na tua área e faça você se mover. Para mim foi uma paixão que se transformou em amor, porque a paixão dura cientificamente 2 anos no máximo, né? E o rap, no caso, durou para mim 6 anos. E eu me sinto muito grata por todos os aprendizados que eu tive em relação a essas escolhas que fiz no meu mestrado e doutorado. E caso você queira, tenha interesse, você pode acessar as minhas pesquisas na página da Biblioteca Universitária da UFSC. Tanto a dissertação quanto a tese estão disponíveis lá, para que você possa acessar. O domínio público é uma pesquisa que foi feita com verba pública e está disponível para que as pessoas possam utilizar e entender também como funciona uma pesquisa de mestrado e doutorado sobre rap na área da literatura. Se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários o que você quer que eu fale em relação à minha pesquisa, que eu vou continuar falando com certeza. E também eu vou continuar gravando alguns vídeos para falar sobre dicas, outras dicas em relação aos estudos durante o processo de vida acadêmica. Nesse primeiro momento, eu quis mais compartilhar com vocês sobre a minha experiência de um modo geral, mas podemos também falar sobre outras questões. Fique à vontade para comentar aqui e deixar sua opinião em relação a todos esses temas, se você se identifica ou como foi a sua experiência, como está sendo a sua experiência de vida acadêmica, de pós-graduação. Espero te encontrar no meu próximo vídeo. Gratidão!